A pergunta que eu tenho é o seguinte, só para deixar um contexto, eu sou adventista do sétimo dia. Legal. E um dos textos que, né, a gente costuma usar para embasar o sábado no Novo Testamento é lá em Mateus 24, verso 20. Isso. A minha pergunta é um pouco mais técnica, ela não é apologética. Eu só queria entender como é que a gente pode setar um contexto através de um verso e, entre aspas, ignorar os versos anteriores. Por exemplo, no verso 16, fala lá assim, que então os que estiverem na Judéia, beleza. O 17, e quem estiver sobre os telhados. Aí no verso 18. Caiu a linha? Peraí, caiu a linha. O Cláudio vai tentar ligar de novo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Deu certo? Oi. Voltou? Oi, desculpa, caiu. Tá ok, vamos lá. Não tinha caído aqui. Só para fechar aqui a pergunta, então assim, a minha pergunta é, dos versos 16 até o verso 20, aparentemente tem vários contextos ali, porém, pelo que eu entendo dos evangélicos, somente o verso 20 é usado, somente o verso 16 é usado para contextualizar o verso 20. A pergunta é essa, não sei se ficou claro. Não ficou muito não. Vamos lá. No 16 diz assim, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que estiverem sob o eirado não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo não volte para trás, ai das grávidas que amamentam, ora para que a fuga não se dê no inverno nem no sábado, nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo nunca houve nem nunca mais haverá. Tá, vamos lá, agora que eu li o texto, vamos para a pergunta. Você diz que se pode ou não pode usar o contexto, essa parte que eu não entendi. Tá, vamos lá. Quando se vai defender a não guarda do sábado, pelo que eu entendo, os evangélicos falam que o sábado é somente para aqueles que estavam na Judéia, que é o verso 16. E aí, a minha pergunta é assim, por que a gente contextualiza esse bloco de versos somente com 16, mas aparentemente não considera o verso 17 nem 18? Porque se considerássemos o verso 17, 18, 19, daria a entender que o sábado é somente para quem mora na Judéia, para quem está no telhado e para quem vive no campo e para quem está grávida. Ficou claro o que eu quis dizer? Mais ou menos. Então vamos lá. Os cristãos, os evangélicos, conforme você falou, dizem que o sábado não é uma ordem clara para o cristão fora do acordo de Moisés, de Abraão. Eu estou falando... Porque tem cristãos que são judeus que se converteram ao cristianismo, inclusive são os primeiros cristãos, que é Pedro, Paulo, os apóstolos. Os 3 anos e meio primeiros da igreja, ela era 100% judaica. Então essas pessoas, elas tinham a observância da lei judaica e agora a graça de Cristo através da salvação. Então, os 3 anos e meio primeiros da história da igreja, ela é 100% judaica e é uma história de convertidos vindos do judaísmo. Isso está claro, certo? Certo. Ele está na linha, né? Tá, certo. Ok. Sim, ok. O que a igreja diz, o que os evangélicos entendem é que... Desculpa que eu esqueci seu nome, varão. Anderson, me perdoe. O que os cristãos dizem, Anderson, é que para os cristãos gentílicos, os pagãos, aqueles que se converteram a partir de Cristo, mas fora do acordo de Moisés, de Abraão, não há uma regra para a guarda do sábado. Não tem essa regra. Algumas coisas que valem para a aliança de Abraão não valem para essas pessoas. Por exemplo, a questão da comida, por exemplo, caiu de novo, né? Fez um barulhinho lá. Ô Anderson, tudo bem, não precisa ligar não. Eu vou responder aqui, caso o Anderson queira, chama aí, a gente liga novamente, tá? Não quero fazer um monólogo não. Então, nós cristãos entendemos que não há uma regra para a observância do sábado no Novo Testamento, porque não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Se tivesse uma ordem no Novo Testamento, todo cristão deveria guardar o sábado, ok? Agora, sobre Mateus 24, vamos lá. Pois quando virdes, versículo 15, o abominável da desolação, é 16 que ele falou, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Bom, quem está na Judéia é judeu, né? Quem mora na Judéia é judeu.
Geralmente, né? Quem mora na Judéia são os judeus. E aí, quem estiver sob o reinado não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo, não sei o quê, ai das que estiverem grávidas, cadê? Onde que fala do sábado aqui? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, ele está falando que para os cristãos que guardam as regras judaicas, como por exemplo as regras do mosaicas, como por exemplo os judeus convertidos, se for no sábado é um problema, porque o sábado, embora, vai uma curiosidade aqui, tá? No sábado a Bíblia não diz uma distância mínima para andar. Isso quem inventa são os rabinos. Os rabinos decidiram que a distância para andar num sábado é 1.080 metros. Mas isso, ou 1.060, 1.040, sendo 1.000 metros. Mas isso é uma invenção dos rabinos. A Bíblia não fala sobre isso, tá? A Bíblia não fala. Inclusive tem um mito dentro do adventismo que é o mito da jornada de um sábado. Isso é um mito. Eu reconheço que ninguém fala isso doutrinariamente. Mas é um mito. Sabe o mito igual tem no nosso quintal? Que no juízo final vai aparecer um telão e vai mostrar o pecado de todo mundo? Mas é mito. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E nós aprendemos assim. Mas está errado, porque não está na Bíblia. A jornada de um sábado é um mito adventista. Que mesmo para quem não guardou o sábado, isso os mais antigos falavam, né? Mesmo para quem nunca guardou um sábado, se você nunca guardou o sábado, você aceitou Jesus no leito de morte e era terça. Então você nunca guardou um sábado, você vai sem sábado nenhum para o céu. Aí o pessoal do mito do sábado, da jornada de um sábado, fala assim, não, é que a jornada daqui até lá é a jornada de um sábado. Então ele vai guardar. É mais ou menos isso, eu não sei. Me perdoem quem defende essa ideia ou quem já ouviu e eu não estou reproduzindo da forma certa. Tá? Não é a minha ideia. Mas esse texto está dizendo o seguinte, quem for da Judéia, nesse caso, é alguém que faz parte do pacto de Abraão. Então ele tem que guardar o sábado. Então tomara que isso não aconteça no sábado, nem no inverno. No inverno é porque é muito rigoroso. Né? No inverno é porque é muito rigoroso. E aí eu me lembro de um debate, talvez vocês tenham lembrado, é um daqueles debates que eu participei que viralizou no Brasil. Onde, com quem era? Era com o Ezequiel Gomes, pastor Ezequiel Gomes, um grande adventista, aliás, um grande amigo também. Um amigo pessoal. E aí no debate ele disse assim, eu falei, mas qual é o texto que manda guardar um sábado? Ele citou esse aqui, tomara que isso não aconteça no inverno nem no sábado. Eu falei, mas você está enxergando que aqui é para guardar o sábado? Ele disse, lógico que é. Eu falei, então também tem que guardar o inverno, porque ele está dizendo assim, ó, tomara que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Se isso aqui é uma ordem para guardar o sábado, então você guarda. Aí eu perguntei para ele, você guarda o inverno? Aí ele falou, não. Eu falei, então é o mesmo versículo. Entende? Então é por aí que eu compreendo, tá certo? Desculpa a linha ter caído aí, não foi por nossa culpa.